Oi, tudo bom? Sou o Felipe Barão. Eu sou compositor da trilha do espetáculo Depois da Guerra, que conta a vida de Maria Quitéria, né? Uma das nossas maiores heroínas. Então estou aqui para contar um pouquinho como é que foi o processo de criação dessa trilha sonora. Primeiro de tudo, essa trilha ela não foi composta primariamente, não foi uma concepção completamente minha. Eu tive ajuda muito importante, né, de todos dentro desse processo. Primeiramente pelo fato de eu não estar no Brasil, de eu estar em Portugal, né? Eu vivo aqui em Coimbra já há 3 anos, né? Vim para cá em 2019 e construir uma trilha sonora sobre o Brasil nesse período, pelo menos para mim, foi muito significativo, né? Pelo fato de estar distante, pelo fato de a gente aqui fora tenta manter o máximo possível da nossa brasilidade, né, em tudo que a gente faz, ainda mais trabalho, como a música brasileira é muito reconhecida aqui fora, né? Corre esse risco também das pessoas rotularem você, né? Você é brasileiro, então você só toca música brasileira, né? Então ainda tem eu sinto um pouco isso aqui fora. Mas independente disso, desses rótulos, esse reforço da brasilidade é muito importante, pelo menos para mim nesse período. Então, desde então, né, desde já, né, agradeço imensamente, tá, pelo convite. É uma honra participar desse projeto. Então vamos lá. Maria Quitéria, uma das nossas maiores heroínas. Logo de cara, nas nossas primeiras reuniões de roteiro, de coisas desse tipo, eu já sabia que essa trilha ia meio que ser composta antes de ter alguma coisa propriamente montada, né? Estávamos passando por um período de pandemia, ou seja, as pessoas estavam isoladas, estavam confinadas, o trabalho ia começar e depois teve que terminar, ou melhor, terminar não, teve que se terminar no sentido de começou, mas terminou naquele momento, teve uma pausa e a gente não tinha material visual para se basear. E então, inicialmente, essa concepção ficou muito na coisa do feeling, né? do que pode ser falado, como é que eu vou contar essa história, né? Como é que eu vou dialogar com uma coisa que eu não vi ainda, né? Então eu acho que esse foi pelo menos o meu maior desafio, né? De eu estar longe, né? Não era o caso de eu vou passar aí na sua casa pra gente sentar junto, ver e tocar alguma coisa, ver. Não, era uma coisa completamente, né, online e sabendo que também as pessoas não estavam juntas trabalhando, né? Cada um estava trabalhando de sua casa, né? A iluminação tendo as suas ideias, a direção, as suas ideias, o trabalho da atriz, né? Então tudo isso foi uma coisa muito, muito interessante, né? De como nós conseguimos fazer a arte acontecer nos momentos mais complicados, né, da nossa existência. Isso prova que a arte realmente ela passa por cima de tudo isso. E então eu resolvi começar a ter o meu primeiro brainstorm em cima de um processo histórico, de saber quem é a Maria Quitéria, como é que eu vou contar essa história da Maria Quitéria de uma maneira musical e que tem alguma coisa a ver com ela, propriamente dito, né? Então, nas primeiras reuniões, eu tive uma ideia de que a música, tema pelo menos, ela teria que ser alguma coisa que remetesse à Bahia do século XIX, né? Que é onde se passa o espetáculo, né? A história, né? Maria Quitéria nasceu no final do século XVIII, né? 1792, se não me engano, e ela participou das guerras de independência do Brasil, né? De 1822, 23, por aí. Então, qual era a música daquele período? Era a primeira coisa que eu procurei pensar e procurar ver, né? O Brasil estava o Brasil ainda não era uma nação propriamente construída, né? Ela tinha
era um retalho, né, de culturas negras, portuguesas, indígenas, não só as portuguesas, mas tinha as invasões, né, francesas e holandesas, e o Brasil ainda estava naquele turbilhão de informações, né, ainda não existia uma cultura genuinamente brasileira, né, porque ainda não existia o Brasil, né? O Brasil, Maria Quitéria, pelo contrário, foi uma das pessoas que reforçou, que possibilitou, né, que ajudou essa possibilidade de nós termos uma cultura, não só cultura, mas uma nação brasileira. Então o que acontece? O primeiro desafio era manter essa brasilidade, né? E eu procurei ir mais a fundo, não só manter uma brasilidade, mas manter uma baianidade. Eu queria construir uma coisa que fosse genuinamente baiana, porque Maria Quitéria é um personagem baiano, nascida em Feira de Santana, faleceu em Salvador, mas ela tinha que estar ali no meio, né? Tinha que ser alguma coisa dali. Então, uma das primeiras coisas que me ocorreu é que deveria ser algum estilo musical, alguma manifestação cultural musical baiana. E logo de antemão eu estava fazendo uma pesquisa sobre ritmos brasileiros, né, sobre expressões musicais brasileiras desse mesmo período, em 2020, e eu me deparei com o samba do Recôncavo Baiano, que foi patrimônio, foi eleito, né, patrimônio brasileiro, material, né, brasileiro, não só brasileiro, mas da Unesco em 2004. E esse samba, esse tipo de samba, né, que foi um dos pais do samba urbano que nós conhecemos, né, que é o samba da palma da mão, né, o samba de roda, né. Você vai em qualquer lugar que você vai que tenha samba, você tem essa expressão da palma, né. E eu pensei, isso tem que estar incluso de alguma forma, né? Essa coisa do samba, que é brasileiro, que é baiano, né? E esse foi a primeira decisão. Então eu contei com uma letra maravilhosa do Maurício, né? Do nosso querido autor. Ele fez uma letra maravilhosa e nós já tínhamos uma letra, e nós já tínhamos um estilo definido. Bastou eu tentar aprender a tocar o samba do Recôncavo, né? Que tem uma particularidade muito, né? Tem uma peculiaridade, né? Tem umas idiosincrasias da frase melódica, né? O violão não é uma coisa batida, tem uma frase, tem uma que é uma coisa muito africana. Você encontra isso muito na música africana, né? Se você for estudar o violão africano, né, você pode perceber que sempre tem aquelas, né? Então isso é muito africano e é muito baiano. E a palma, a percussão, então eu acho que a primeira música começou por aí, né? Para saber, vamos apresentar a Maria Quitéria. Nós já tínhamos isso por escrito através do Maurício e tínhamos uma música, né, propriamente dita, né? Fizemos alguns testes. Eu cantei aqui em casa mesmo a melodia, tivemos alguma ideia de colocarmos vozes, outros tipos de coisas e tal, mas no final das contas ficou a minha voz mesmo, e eu tentei de uma certa forma não buscar uma caricatura do sotaque baiano, mas tentei manter um sotaque mais neutro, não só para dizer que a guerra foi na Bahia, Maria Quitéria baiana, mas é uma nação brasileira, né? Isso foi um pouco inspirado também na cidade de Brasília, porque todo mundo, né, basicamente, né, vive em Brasília. Eu me considero brasiliense, gosto de ser carioca, mas tenho minha vida minha esposa é brasiliense, e Brasília é um local onde você encontra essa coisa da neutralidade, né, dos sotaques, embora as culturas estejam todas ali, elas ao mesmo tempo se transformam numa coisa diferente, numa coisa única, né?
Brasília, para mim, é uma cidade que tem todos os Brasis, né, dentro de um quadradinho. E você consegue identificar onde eles estão, mas ao mesmo tempo é um fenômeno que acontece ali. Se você for para o lugar de origem, é uma coisa completamente diferente, né? Então eu tentei buscar isso nessa primeira canção, né? O tema de Quitéria, o tema da Maria Quitéria. Botei as palmas, a percussão, né? Tem o violão de nylon, esse tipo de coisa. Tentei colocar da forma mais simples possível, né? A coisa do coro também, de resposta. Você tem uma coisa, tem uma resposta. Você tem coro, você tem uma resposta, né? Você tem esse tipo de coisa. E eu busquei também colocar um pouquinho para também provar, mostrar que Bahia é Nordeste brasileiro, então tem umas características também na escala musical que se usa. Talvez você não, na música, no samba do recôncavo normal, vamos dizer assim, você tenha uma progressão, a melodia um pouco mais reta, um pouco mais assim, mas isso a Tuca até fala que é uma marca, né? Assim, eu gosto de colocar alguma coisinha que remeta assim, olha, essa parte daqui vai ser um pouquinho diferente, vai remeter a um pouco mais para cima, lá para cima, para Pernambuco, ou aquela escala nordestina, né, que é tão famosa no mundo todo, né? Então você tem ali uma quarta aumentada para dar uma tensão na música, mas porque a letra fala um pouco sobre aquilo dali, né? Então é basicamente isso. Esse primeiro processo, o processo da música toda, da concepção, foi a partir da criação do tema da Quitéria, né? O tema de Maria Quitéria, né? Que foi esse samba do recôncavo baiano. Bom, então nós já tínhamos o tema, precisávamos do resto das músicas, né? E uma coisa que é interessante para teatro, pelo menos nas peças de que eu musiquei, é que as músicas elas servem para conduzir um pouco, né? Exceto para o musical, onde você tem os temas, né, e todos cantam, e tem um tema todo, e a música ela é um enredo da coisa, né? Ela é linha condutora, né? É diferente de uma trilha sonora que acompanha, né, um roteiro, um enredo, uma história, né? Então ela não pode ser uma coisa muito brusca, ela tem que ajudar a situar, ela tem que transportar as pessoas, né? É diferente da trilha para o cinema, por exemplo, né? A trilha do cinema ela não pode ser muito explicativa, essa é a minha visão. Ela não pode ser muito didática, muito explicativa, porque você já tem ali, você tem a imagem, né? Você quer colocar um mar, você tem um mar. Você quer colocar sei lá, uma igreja com aquele eco, você vai na igreja e grava na igreja, né? No teatro não, no teatro você tem que emular tudo isso dentro de uma caixa cênica. Então a música ela ajuda muito porque no sentido da visão que está naquela caixa cênica, né, que talvez você não esteja vendo as coisas, o som tem o poder de te transportar para outro lugar. Então a trilha sonora não basta ser uma música, ela tem que ser uma sonoridade que te transporte e que te ajude a se situar dentro daquilo que você está vendo. Pensando nisso, uma curiosidade, né? As cenas do Rio Paraguaçu, né? Eu busquei ir para a rua e gravar o som de rio, né? Por coincidência, eu vivo em Coimbra, eu vivo a 30 metros do Rio Mondego, que é aqui, abre aqui a janela de casa, eu consigo ver o rio da janela. Então, eu estava pensando, a gente tem que ter um som de rio, um som de rio, um som de rio, um som de rio. E aí, o que eu fiz? Eu fui ali na praiazinha do rio e gravei, né? Então, o som do Rio Paraguaçu é um som de rio, realmente. Você que está sentado, né, vendo o espetáculo, quando citado, né, a relação da Maria Quitéria com o Rio Paraguaçu não é o Rio Paraguaçu, mas é um rio, né? E tem umas características, né, para quem gosta de coincidência. O Rio Paraguaçu é o maior rio baiano, né, que nasce e morre, né, desemboca, vamos dizer assim, mas morre, o rio não morre, né?
Então ele nasce e desemboca dentro, o percurso dele é todo dentro do estado da Bahia. E o Rio Mondego também é um rio português, que é o maior rio português que nasce em Portugal e desemboca ainda em terras portuguesas. Então tem essa característica, né? O rio estava ali, né? Então eu consegui pensar e conseguir, de uma certa forma, eu acho que executar, trazer a Bahia e trazer o Rio Paraguaçu, né? Então ainda faltavam alguns detalhes, né? Então, pegando a música, né? Pegando o espetáculo, a música, eu percebi isso com muita ajuda não, né? Sob a orientação, né, fantástica da diretora Eli Moura, e ela também, por ser ela é uma pessoa extremamente musical, né? Tem experiência musical também, e nós trocamos algumas ideias, né? Ela tinha uma ideia inicial de uma referência que era uma música mais, alguma coisa mais grave, retrô, vamos dizer assim, né? Que de uma banda chamada Arcade Fire, que eu não conheço muito, mas eu gosto bastante do que se ouve, e é uma banda que ela soa como trilha, né? Ela causa sensações, utiliza alguns instrumentos, e eu confesso que no início eu não queria utilizar instrumentos fora da cultura brasileira, assim, por exemplo, violoncelo, instrumentos, né, que são europeus, né, vamos dizer assim, né, de outra cultura, mas eu fui convencido pela Eli de que seria uma possibilidade interessante utilizar esse tipo de sonoridade, né? Então eu voltei o quê? Eu voltei para o período histórico, né? Então eu pensei, bem, não vou utilizar instrumentos, vamos dizer assim, modernos, né? Uma guitarra elétrica ou alguma coisa, não, eu vou buscar instrumentos, então, do século XIX, que existiam no século XIX, né? Para poder compor o resto da trilha. E foi aí que nós chegamos ao tema, né, da Abadessa, o tema Prazeres, né, que é o mesmo tema, mas com algumas variações. Que é um tema um pouco mais grave, que causa um pouco mais tinha que causar uma sensação mais de reflexão, de não uma angústia, mas uma coisa que causasse um preenchimento, né? Existe um texto e tem um preenchimento, e aí que entra aquela parte que eu falei da importância do som guiar, né? E fazer com que você amplifique as suas percepções diante daquela caixa cênica, né? E aí veio o violoncelo, que é um instrumento que eu sou completamente apaixonado, né? E me faltava uma profundidade. Então eu por mais que o violoncelo tenha uma nota bem grave, né, aquele dó mais grave, eu precisava de uma sonoridade que viesse, que mexesse no fundo, né? E aí eu coloquei um contrabaixo também bem grave para dar aquela sensação onde você sinta mais a nota musical do que ouça ela, né? O som, ela é uma onda, né? É físico, ela bate em você sente ela, né? Então eu tentei colocar alguma coisa bem na região mais subgrave, junto com o violoncelo, para você sentir que a nota está ali, mas não precisa nem ouvi-la tanto. E em contraponto a um instrumento de corda, eu escolhi um instrumento da família das madeiras, que é o fagote, que tem um som um pouquinho mais grave e um pouquinho mais encorpado. E aí foi uma decisão pessoal. Eu pensei em colocar um clarinete, porque eu sou apaixonado pelo som do clarinete. Eu acho que os sons mais bonitos que eu acho de instrumentos musicais é o violoncelo e o clarinete, mas eu precisava de um som um pouco mais grave. Eu queria fazer notas agudas com instrumentos mais graves, né? Por exemplo, eu não gostaria de utilizar um violino, mas o violoncelo fazendo notas agudas. O fagote é um instrumento também que tem notas agudas, mas o grave tem corpo, então eu queria trabalhar
uma região mais grave. Para quê? Para que a voz pudesse ser ouvida com melhor, né? Porque isso acontece, isso é uma coisa importante também. A voz, ela tem um brilho maior em frequências médias agudas, né? Principalmente se for uma voz feminina. Por volta de 2.000 Hz, 4.000 Hz, uma coisa assim, né? 2 kHz, né? Qual é? Quilo, mil, né? Na área de presença ali, a voz brilha um pouco mais ali. Então, se eu colocasse um violino, o violino também brilha por ali. Então, você ouviria a voz, ouviria um instrumento que batesse ali. Então, eu queria trabalhar com instrumentos onde a sua assinatura fosse em regiões mais graves, né? E aí, duas curiosidades que eu fiz para essa música. Eu coloquei nos estéreos, eu queria muito colocar uma viola, né? Uma viola mesmo, uma viola de 10 cordas, na viola que é conhecida no Brasil, né? A viola nordestina, mas eu não tinha ela aqui para colocar. Então eu coloquei um violão de aço, né? Mas dobrei, então tentar emular um pouquinho o som do instrumento de viola, ou seja, para mesmo dentro daquele ambiente, vamos dizer assim, eurocêntrico, né, de instrumentos europeus, né, com o contrabaixo, com o violoncelo, né, com o fagote, eu tenho uma sonoridade brasileira ali, né, embora a viola seja europeia também, né, foi para o Brasil através de Portugal. Mas é um instrumento que já foi muito mais assimilado para a cultura do que o violoncelo, por exemplo, né? Então eu utilizei esse toque brasileiro, fazendo trinados, alguma coisa para parecer que o Brasil está ali, mas tem a questão do tema, né? E outra coisa interessante também, que eu acho que é um ponto, é que essa música eu coloquei num tempo quinário. O que é um tempo quinário? É um tempo de 5. A gente está acostumado na música a ter tempos, ouvir, né, com mais facilidade, tempos binários, né? Você pode perceber quando um músico, ou uma banda de rock vai com 1, 2, 3, 4, ela começa, né? As músicas podem ser em 2. Você tem algumas músicas que são em 3, né? Alguns estilos musicais, tipo a valsa, né? Que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então eu optei por colocar essa música bem lenta e num compasso com 5. Por quê? Porque o 5 é um a mais do que 4. Nós já ouvimos tanta música em 4 que, mesmo sem perceber, mesmo sem você saber nada de música, você tem uma ideia de que a música vai 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, né? É uma conta, né, que fecha. E eu optei por colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 1, ou seja, sempre parece que está a atrasar um pouco mais. Então isso causa uma sensação de apreensão, né? Mas calma, parece que não está, falta mais um pouco, não está certo, né? Causa uma instabilidade, né? Uma instabilidade totalmente cultural. Tem culturas do mundo que se contam em 5, em 7, em 9, em 11, né? Mas na cultura brasileira o tempo em 5 não é uma coisa tão vista. Então essas são as curiosidades dessa música, dessa música, né? E faltava mais um tema, que é o tema que nós chamamos como seria um tema mais suave, né? No nosso nome, né, nós demos um nome de melancólica para ela, mas na verdade é um tema onde ela tinha que ser muito suave, muito uma cantiga, tinha que ser uma coisa relaxante, tinha que ser uma relação contemplativa. E aí eu mais uma vez gostaria de ter uma viola para fazer isso, mas eu, por falta de ter a viola em mãos, eu gravei com um violão de aço. E o que eu tinha na cabeça é que ela tinha que ter um fio condutor como todo o resto.
Então o que eu fiz? Eu peguei a melodia do tema da Quitéria, aquele que é um samba, e toquei ela, né? Fazendo violão solo, né? Tocando hoje o pessoal fala, né, o fingerstyle, né? Que é uma técnica que está sendo muito difundida aí, né? Que é o violão, nada mais é do que o violão solo, mas do tema da música, do tema de Quitéria tocado no violão solo, né? E aí tinha que ter uma flauta, que é uma coisa muito presente dentro da cultura nordestina, né? Eu queria ter muito pífano também aqui, né? Um pífaro para tocar, mas não tinha que ser uma flauta. Então optei por colocar uma flauta também. E mais uma vez, você tem que situar as pessoas, né? Estamos na Bahia, então nós temos que, às margens do Rio Paraguaçu, o Rio entra novamente aí, a participação do nosso ator Rio Mondego, fazendo o papel do Rio Paraguaçu. E o rio, junto com os sons, né, de pássaros, né, de coisas desse tipo assim, que também são que eu captei daqui, né, numa das caminhadas que eu faço por aqui. Às vezes pego umas trilhas dentro de parques e ouço sons, né, então não tive a possibilidade de buscar pássaros brasileiros, deveria, mas por não estar lá, né, então os pássaros portugueses também fizeram parte dessa trilha sonora aí, né, fazendo parte da peça, fazendo o papel de pássaros brasileiros, né. É basicamente isso, né. O trabalho da trilha de criação foi em cima desses 3 temas, né. O tema principal, que é o tema da Maria Quitéria, que é o samba do recôncavo, o tema inspirado, né, no mais pesado, né, mais, né, com o piano. Eu falei do violoncelo, não citei que tem um piano, logicamente, né? Tem um piano, um violoncelo, uma formação mais de câmara, vamos dizer assim, mas com a participação da viola, né? E o tema do violão, que é um tema mais calmo, mais tranquilo, né? Sempre pensando nisso, em posicionar, ajudar o espectador a se posicionar, né? Sensorialmente no espetáculo, né? Não é objetivo da trilha sonora ser um personagem a mais, mas também não é intenção da trilha sonora ser um pano de fundo. Ela é um ator coadjuvante, vamos dizer assim, né? É uma que está ali, que vai falar. Você está vendo a Maria Quitéria junto com o trabalho fantástico, né? Eu já vi alguns trechos da montagem, daquele pano, das projeções, do rio. Quando o rio aparece, você parece que está realmente vendo o rio ali no teatro. Então, por que não você ouvir o rio também, né? Por que não você tentar perceber que você está nas margens do Rio Paraguaçu e ouvindo ao fundo alguém tocando violão, né? Tocando uma flauta, caminhando para você por ali, né? Com você por ali. Então esse foi o processo de criação. Não foi nada fácil, né? Não foi nada. Muito pelo contrário, foi difícil, né? Uma das maiores dificuldades que eu tive foi nessa questão da distância mesmo, não só da distância, mas nessa questão do isolamento mesmo das pessoas, né? Porque nesse processo todo as pessoas mudam, né? Nós começamos o trabalho em 2020, terminamos em 2021 e nesse meio tempo aconteceu tanta coisa no mundo, né? E as pessoas mudam, simplesmente você começa um trabalho e um trabalho longo, ele vai mudando, tomando outras formas, tomando outras decisões mas o que eu achei curioso é que nós estávamos tão focados em fazer que as ideias não mudaram muito, né? Eu posso dizer que eu acho que
A música do violão foi a música que mais demorou para ganhar uma forma, porque eu tinha optado em fazer uma coisa com piano, mas eu sou violonista, eu precisava colocar um pouco também da minha essência, né? Vamos dizer assim, né? Que é o violão. E foi ela que um pouquinho mais. E quando eu fui ver com a peça, né? Ou seja, a trilha foi composta antes de eu ver o ensaio, vamos dizer assim, né? Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado, quem assistiu esse vídeo depois de assistir a peça. E é isso. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, né? O pessoal aí do Brasil, e deixar publicamente também o meu agradecimento a todos vocês aí, não vou falar nomes porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas todo mundo sabe que nós trabalhamos, né, juntos, né? Eu tive mais contato com algumas pessoas do que com outras, e tô doido para ver essa peça ao vivo quando for aí, ver no palco, né? Ver a Liduína arrebentando no palco, que tá, pelo que eu vi em vídeo, nos ensaios, tá maravilhoso. Fico muito feliz, muito honrado por participar desse trabalho tão bonito e tão significativo, né? Maria Quitéria foi uma personagem fundamental, né, para a história do Brasil, né? Não só pelo fato dela ser mulher, e naquele período onde, né, onde nem se falava de questões, não se preocupava com essas questões, tipo, os papéis sociais de homem e mulher eram muito definidos na sociedade naquela época, e ela foi contra tudo e fez o que ela quis e ganhou respeito e conquistou o respeito, né? E essa mensagem tem que ser passada, não pode ser, não podemos falar apenas, né, de Tiradentes, que também foi um grande personagem, mas Maria Quitéria deveria ter um espaço mais assertivo, né, mais presente. As pessoas devem conhecer a história de Maria Quitéria, e espero que esse espetáculo possa passar essa mensagem, né, da importância da Maria Quitéria e uma coisa também curiosa é sair um pouco do centro, né, eu sou carioca e eu tenho muita noção de que às vezes as coisas ficam muito, né, Rio, São Paulo, assim, não, essa personagem foi do Nordeste brasileiro, e é uma maneira também de exaltar, né, esse povo maravilhoso que é o povo nordestino. Tenho muito orgulho de ter um pouquinho desse sangue baiano também correndo nas minhas veias. Basicamente é isso, então, gente. Muito obrigado, tá, a todos vocês que assistiram até aqui. Nos encontramos por alma, né, vamos dizer assim, na peça. Minha alma está totalmente aí na parte musical da peça. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todos que me ajudaram nesse processo, né? A Eli, a Tuca, ao Maurício, que foram as pessoas que eu tive um contato mais direto para a concepção dessa trilha. E espero que vocês gostem. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau.